Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Como estamos? Estamos muito bem, né? Para começar essa semana que tem um feriado de uma celebração que não existe, mas que foi criada para fazer parte do nosso calendário, várias datas importantes. A gente vai falar ao longo da semana dessas datas importantes. Dia a dia, a gente vai falando sobre elas, ninguém vai ficar falando aqui antes da data, apesar de que vocês já devem estar acompanhando, já devem estar atentos. A gente já mencionou de todas as datas essa semana que são importantes de se prestar atenção. Bom, é uma reflexão esse chat, não vai ser muito longo. A minha reflexão é a seguinte: a gente está chegando num ponto, tá? Repleto de falsas bandeiras de ambos os lados, tá? Anos bissextos são extremamente relevantes. Olhem em retrospecto todos os anos bissextos que nós tivemos e vejam os acontecimentos. Talvez você tenha nascido num ano bissexto e você ainda não sabe. Façam essa pesquisa. Observem os fatos importantes que estão registrados na nossa história, pelo menos nos últimos 200 anos, tá? Não estou pedindo para fazer uma pesquisa muito extensa. Façam essa pesquisa se vocês quiserem, mas mesmo que não queiram, já adianto, anos bissextos são extremamente importantes. Nós não estamos em ano bissexto, certo? Anos bissextos são divisíveis por 4. 2023 não faz divisão por 4, mas não é um número inteiro. É matemática, gente. A vida é matemática, né? Bom, enquanto muita gente fica perdendo energia, né, nas distrações que estão sendo criadas e elas estão sendo disseminadas propositalmente, porque precisa ser assim. Ninguém vai aqui ficar feito criança mimada, espero. Até porque esse processo todo, ele serve e ele foi desenhado justamente para que haja comunicação, que as pessoas possam vivenciar todo esse fluxo de energias, essa enorme quantidade de informação que está sendo despejada sobre a humanidade, e isso é ascensão, tá? E sobre essa ascensão, o que eu posso dizer é que nós, as pessoas, temos todos os códigos, todas as joias capazes de fazer essa leitura. E a gente precisa vivenciar o processo para que, então, do outro lado do processo, a gente consiga estar mais inteiro. O que muitas pessoas não conseguem fazer ainda é porque faltou arroz e feijão, sim, também. Foi criada de propósito essa falta de arroz e feijão para as pessoas, e com isso, a humanidade, muitas vezes, nesse seu comportamento imputado, né, sobre ela, esse comportamento de coitadinho, esse comportamento de vítima, esse comportamento extremamente confortável, comodista, as pessoas acabam, elas estão viciadas nesse tipo de comportamento. E a gente precisa causar o desconforto para que então as pessoas queiram, ou não queiram, e está tudo certo, fazer o próprio processo. É uma ação micro, no âmbito mais, no âmbito mais restrito e no âmbito mais expandido possível, tá? Não tem ascensão fora da gente. Toda ascensão é dentro da gente. Não existe acesso a portais se dentro de você não consegue acessar esses portais. Tudo está em você. Bom, e com isso, no meio dessa confusão, nesse enorme turbilhão que é criado, que é orquestrado, de forma a tornar as pessoas menos vitimistas, menos confortáveis,
muitas pessoas ficam perdidas, né? A gente chegou aqui perdido, né? Algumas pessoas começaram a vida nesse questionamento, outras pessoas estão começando a fazer esse questionamento. Não importa o quando, nem o como, o que importa é fazer, é vivenciar, é escolher por aquilo que a gente está vivenciando. E enquanto as pessoas não escolherem conscientemente por viver o processo, por viver esse fluxo, elas vão continuar batendo a cabeça na parede, tá? Algumas pessoas batem a cabeça na parede porque elas realmente não têm estofo interior capaz de sustentar esse processo. Algumas outras porque são realmente são aquelas crianças mimadas, chatas, e que insistem nesse comportamento chato, né? E que se tornam depois adolescentes chatos, adultos irresponsáveis e idosos problemáticos, né? Que estão só sugando a energia das pessoas. Nós, não considero que a maioria de nós esteja incluída nessa categoria, né? Porque sim, existem categorias de pessoas, né? Existem categorias de alma, mas enfim, cada um. Aqui eu acredito que a maioria esteja fazendo parte do processo, escolhendo por fazer parte do processo numa atitude responsável e comprometida. E quanto mais responsável e comprometido você se torna, mais a sua vida se torna objeto, né, do plano, e mais da sua vida vai ser solicitado a você, porque a vida é o fluxo. A vida é fluxo permanente. A vida é constante movimentação, né? A vida é energia. A vida é energia livre. Todo mundo espera energia livre e se limita a achar que foram as descobertas do Tesla, você me desculpa. Você precisa rever todo o seu conceito a respeito. A pessoa não sabe o que é energia livre. Se ela se limita ao Tesla. Claro que o Tesla é genial, ele sim é genial, mas não se limita unicamente à energia elétrica, Wi-Fi, carros que voam, nada disso, né? Bom, a gente não vai ver coisas muito bonitas. Todo o fluxo, todo esse processo de despertar, ele é realizado no desconforto. Desconforto porque depende do ponto de vista que você olha, mas a maioria das pessoas vai considerar como um desconforto, né? Vai considerar algo negativo. Quando o negativo, na verdade, é introspecção. O negativo, na verdade, ele é o seu recolhimento, o seu retorno à sua serenidade, ao seu ponto de vista, à sua leitura. Depende do ponto de vista que você vai analisar, né, os fatos, né? E quem dá o veredito, se é desconfortável ou não, é a própria pessoa. Só que a grande maioria, como eu disse, não foi suprida de arroz e feijão. A grande maioria é suprida de Bolsa Atenção, de Bolsa Família, de Bolsa isso, de caridade, de solicitação disso, solicitação daquilo, e poucos são os que se levantam para fazer. De fato, alguma coisa que a própria alma solicita. Não estou dizendo que a vida inteira eu fiz, não. Não fiz. Não fiz. Ninguém é perfeito. Ninguém veio aqui porque é perfeito e veio salvar todo mundo. De jeito nenhum. Esse, inclusive, é um conceito, é uma forma de manipular a grande maioria. E por isso, determinados mitos, determinados heróis precisam ser afastados para que as pessoas possam se desenvolver. E tudo é um filme. Não é porque não está na sua frente que não é real. Não é porque não está na sua frente que não está acontecendo. E o que a gente vai ver é uma grande quantidade de pessoas no planeta
entrando no que essa grande quantidade de pessoas considera desconforto. E isso vai causar um turbilhão, isso vai causar um tumulto energético. É energético, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo o processo da ascensão, que não termina num único dia, tá? Ele termina em uma era, numa fase dentro de uma era. O que a gente vai assistir é um grande influxo de informação entrando e um grande purge, né? Uma grande liberação do que é negativo de cada uma das pessoas. E isso vai causar um choque de energia. Vai acontecer um momento limite, um momento. A gente vai criar dessa maneira, né? Com todo esse processo de expurgo e toda essa entrada de nova informação, o que vai acontecer é uma grande explosão novamente. É um grande despertar. É um grande, como eles chamaram, de Big Bang, né? Uma grande explosão energética. E daí vai ser criado um novo mundo em manifestação, já em andamento. Não vai começar daquele ponto à frente, mas vai acontecer o clímax, né? Do aspecto elétrico com o aspecto magnético. E a gente vai, então, entrar definitivamente em de forma coletiva, essa é a minha leitura, de forma coletiva, a gente vai entrar, então, numa era. E o primeiro processo dessa era é a cura, que já está em andamento. Tudo já aconteceu, gente. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Elas veem, elas olham, mas elas não enxergam. Porque para você enxergar é preciso estofo de alma. Você precisa ter alma para aquilo. Se você não tem alma para aquilo, não tem problema. Você está vivendo a experiência, você está criando esse quantum de energia, você está criando o DNA, você está ativando o seu DNA, criando não, você está ativando o seu DNA para que em algum momento você tenha essa leitura mais nítida. Eu peço, por favor, que desliguem os microfones, não tem o menor motivo de ligar o microfone agora. Então, o que vai acontecer é esse momento de clímax, esse momento auge, que é o que as pessoas estão esperando, mas que não é como as pessoas estão esperando. As pessoas estão esperando explosões no céu, elas estão esperando situações que elas foram doutrinadas a acreditar que é o início de um novo tempo. E não é assim. O início de um novo tempo começa no nosso DNA, dentro de cada um de nós, com os aspectos elétricos e magnéticos de cada um do universo, impactando aquele DNA e trazendo a manifestação disso, fazendo criar um novo universo. E a gente vai vivenciar essa nova era com mais pessoas, mais consciências, tá? Realizando esse processo de uma maneira um pouco menos dramática. O que eu vejo hoje é muito drama. É pouca praticidade e muito drama. E o drama é uma energia que favorece ao inimigo e não a nós. Que favorece o inimigo visto pelo ponto de vista do que nos atrasa, tá? O inimigo, se a gente for fazer um zoom out, o inimigo é necessário. Ele não é por isso que a gente tem que, então, botar a mão na cabeça dele e falar, ótimo, isso aí, acaba comigo. Não. A gente precisa se levantar. Quem me trouxe a fazer o que eu estou fazendo na minha vida não foi o bem, tá? Quem me trouxe a fazer o que eu estou fazendo foi o amor que eu tive pelo mal. E que hoje eu entendo, e que hoje eu sinto, não foi eu não sabia.
certo? Eu não sabia. E quando você não sabe, você realmente é feito de idiota. E um idiota útil. Então, o que a gente vê hoje no mundo são muitos idiotas úteis, que estão aí financiando canais no YouTube, que estão financiando canais pelo Telegram, que estão financiando pessoas que muitas vezes não se mostram na televisão, nos jornais, enfim, seja da forma que for. Tá? Tem pessoas honestas que não se mostram porque realmente não podem se mostrar. Tá? E tem pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Agora, tem uma enorme quantidade de pessoas que está usando de artifícios dramáticos para justamente se aproveitar dessas pessoas que estão perdidas e que estão fazendo o próprio processo de depuração, de expurgo, de saída de toda aquela energia que não será mais útil no nosso universo, no nosso novo mundo. Então, o que eu penso e o que eu sinto é que as pessoas devem ter muito mais comprometimento consigo mesmas, com a sua própria pesquisa, com a sua própria leitura. Tem inúmeras pessoas hoje fazendo legendas, tem inúmeros canais hoje fazendo um trabalho de divulgação no Telegram. Olhem, pesquisem, não sigam ninguém como novos mestres, novos gurus, novos ídolos. Ninguém vai ser mantido nessa posição mais. Ninguém está aqui. Todos nós chegamos aqui porque temos a nossa história de sofrimento que nos impulsionou para esse momento aqui. Então, há de se honrar esse sofrimento. Essa é a mensagem que eu tenho para a gente começar a semana, para a gente refletir juntos. Essa semana eu pretendo retornar para a gente falar mais sobre a gematria. E vamos em frente, porque o melhor está por vir. Tchau, tchau. Uma excelente semana. Tchau, tchau.